a grande diferença desse novo momento de corrida espacial é que a NASA tem cada vez menos orçamento, né, desde que acabou, enfim, a Guerra Fria e a própria corrida espacial com o primeiro pouso na Lua, né? Então foi se perdendo muito interesse, né, nessas experiências, o que se precisava, inclusive, em termos de tecnologia de mísseis intercontinentais já tinha sido alcançado, e aí o orçamento da NASA foi se reduzindo, né? Acidentes, enfim, tudo isso foi custando muito para a continuidade, legitimidade do programa, e a solução foi abrir para empresas privadas aí, né, no início do século. Então, todas essas empresas foram criadas lá e agora, né, os grandes primeiros resultados parecem estar acontecendo. Então, a NASA abriu uma competição justamente entre essas empresas para desenvolver o projeto Artemis, que vai levar a primeira mulher à Lua em 2024, na próxima missão, né, humana à Lua. Já foi adiado para 2025, na verdade, né? Teve como é que a gente fala, Aline, quando a gente tem dinheiro público sendo disputado pelas empresas? Me fugiu a palavra. Dinheiro público disputado Não é leilão, Ai, meu Deus, aí quando alguém fala que perde a palavra, eu perco também. Gente, licitação? licitação, né? Então a NASA fez uma licitação, né? E tanto a SpaceX a SpaceX do Elon Musk, que eu ainda não falei, né? Foi o primeiro lugar, o Bezos foi o segundo, mas no final das contas só teve dinheiro para o primeiro, o Bezos entrou com recurso contra, mas o Musk acabou ganhando agora, né? No início dessa semana, ou final da semana passada, um contrato de 2,9 bilhões para desenvolver só o módulo lunar, né, o módulo que vai pousar na Lua aí com a primeira mulher nesse tipo de viagem em 2025. Está perto, né? Está bem pertinho, daqui a pouco já acontece, né? Acho que nossos pais viram ali o primeiro, né, a primeira missão para a Lua e todo mundo disse que foi muito marcante. Talvez a gente tenha uma imagem, algum tipo de imagem parecida também por aí. Bom, é uma rivalidade utópica, tecnológica, midiática, política, de egos e também de dinheiro, né? O Elon Musk se tornou, né? Eu não falei do Elon Musk, né? O Elon Musk tem o dono da SpaceX, né? Ele foi dono antes, continua sendo dono da Tesla, mas ele foi dono, né? Criador do PayPal, que a gente, né, acho que já usou, talvez não seja mais tão popular, tem o Mercado Pago hoje é mais popular, mas ele era, né, foi o fundador da PayPal, vendeu, e daí ele foi criando essa riqueza dele, né? Então, a SpaceX, desses 3 modelos aí, né, foi a que fez o primeiro pouso vertical de um foguete, né, que conseguia... É o primeiro foguete que chega nessa órbita, né? O Bezos ainda não tem, mas tem lá o projeto dele. Então, a SpaceX, apesar daqui eu ter falado, foi a última que fez o voo deles, né, de 3 dias, ainda não quer dizer, está na frente, foi o último nesse tipo de voo de civil, mas já está na frente, né, com voos que exigem uma tecnologia muito maior do que o voo que o Bezos tem. A novidade é que eles o que a NASA exige deles é a redução dos custos, né? E eles estão conseguindo isso fazendo com que os foguetes sejam retornáveis, né? A gente tentou, né, a NASA tentou fazer isso com os ônibus espaciais, porque o ônibus espacial voltava, pousava na Terra, mas os foguetes que levavam para o espaço eram descartáveis. E agora, vocês já devem ter visto imagens, eu acho impressionante, assim, fantástico no sentido, né, mágico da imagem, né, os foguetes descendo, né, pousando retos, né, e justamente podendo ser reaproveitados. Eu tenho um dado aqui, ali em algum lugar, deixa eu achar, porque é impressionante o que, né, esse avião pode fazer. Olha só, Aline, esse foguete da SpaceX chama Falcon 9. Ele pode fazer até 4... na verdade, eles são 2 módulos, né? Os dois, um que faz o início do voo, né? O segundo que faz o final, e depois um módulozinho para as pessoas que estão fazendo, né, o voo civil mesmo, vão ficar orbitando, né? Mas esses 2 módulos, eles pousam com foguetes de volta na Terra verticalmente, né? O módulo vai cair com paraquedas no mar, mas o módulo, né,
das pessoas, da tripulação mesmo, mas os foguetes voltam. E esse foguete, Aline, esse é o interessante. Ele pode fazer o segundo estágio, né, que é o Falcon, eles chamam, ele pode fazer até 4 voos por dia, Aline, jogar satélite e voltar, 4 voos por dia. E a base dele, né, que é o Super Heavy, que faz a parte mais pesada, faz 20 viagens diárias. E com isso, o Musk anunciou reduzir os custos para quem quiser mandar seus satélites privados para o espaço, já anunciou redução de 10% da passagem. Olha, promoção, 10% da passagem, né? Então, é realmente um processo. Imagina que se ele está reduzindo 10 em termos de lucro, né, reduziu mais ainda o custo. Então, uma coisa muito interessante nesse sentido, né, de como, né, a tecnologia vai aumentando, custos vão sendo reduzidos, né? Aline, o Musk se tornou a principal riqueza individual do mundo em março. Ultrapassou o Bezos da Amazon, né? Fez uma venda lá de ações da Tesla e se tornou, né, o homem mais rico do mundo. E esse mais rico significa 288, segundo a Bloomberg, né, 288 bilhões de dólares versus Bezos com 206, né? Desde a última lista feita no final do ano passado, o Musk, que está em 288, perdeu 35 bilhões. E o Bezos ganhou 4. Ou seja, né, são coisas assim que se perde, ganham, que a gente não tem a menor noção. O Branson, que é o outro aí, o outro barão do espaço, né, ele está em 485º, 485, e tem 6 bilhões. Então, não é nada perto desses outros dois, né? E, Aline, agora começa então a parte crítica da nossa conversa, né? Eu já vi vários. Não pagam nada de impostos, Aline, em muitos anos, porque não existe imposto sobre riqueza, só sobre renda, salário, né? Alguma imposto sobre retorno de investimentos, mas sobre a riqueza parada, que não tem função social, que está lá deixando especular para gerar, né, para vender as ações no outro ano e gerar riqueza. Ou seja, é riqueza social parada, sem ser investido em nada, simplesmente especulando para, em algum momento, né, eles se livram de pagar impostos. Zero, Aline, zero, zero. Esses maiores ricaços do mundo, né? Então, o Bezos não pagou nada em 2007. Não pagou nada em 2011. Eu vou deixar um relatório aqui de uma organização não governamental americana, estadunidense, né, que fez esse relatório. O Bezos não pagou nada em 2011. Tem vários outros. O Warren Buffett, o George Soros, o próprio Elon Musk, né? Mas o Bezos, em 2011, não só não pagou nada, como pediu ressarcimento de $4.000 pela educação dos filhos. É demais, Afinal de né? contas, né? É Afinal de demais. contas, ele precisa disso, ele precisa entrar num problema social, horas, né? Né? Um Tadinho. bolsa milionário, bilionário, não, milionário não, bolsa bilionário. É. Olha, se eu tenho dificuldades de entender o liberalismo nessas horas que eu realmente não consigo entender, né? Mas pera, o Estado não serve para nada, né? Deixa o laissez-faire, laissez-passer, mas aí na hora de pedir reembolso, então eu vou pedir porque é meu direito, né? Eu tenho dificuldades E Aline, mesmo. e todos eles sempre fogem da conversa da taxação das riquezas, dos ultra ricos, do 1%, né, que vai ter grandes efeitos mesmo de arrecadação, investimentos em políticas sociais, redução da desigualdade de renda. Eles sempre fogem. E uma coisa interessante aqui, Aline, crítica até para nossas perspectivas talvez mais políticas mais queridas, eu vi uma matéria do New York Times, que o título é mais ou menos sobre a hipocrisia dos liberais, né, os democratas americanos, que para os americanos são a esquerda, né? São a A esquerda. Ou esquerda seja, deles é liberal. né? Sensacional isso, eu adoro isso. E eles então defendem, né, são muito defensores das questões de educação e moradia, né? E aí eles fazem uma pesquisa sobre como nos redutos, cidades e estados
governados tanto o Congresso quanto o Executivo por liberais, ou seja, toda a possibilidade de fazer reformas. Reformas de moradia não passam, Aline. Tipo, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não passa, ou seja, uma hipocrisia, né, defender, né, a mudança nas políticas sociais, mas não, aqui no meu bairro, não. Quer dizer, a ideia é, em várias propostas, de aumentar a densidade de bairros muito naquele estilo subúrbio americano, casas muito separadas e tal. Então, aumentar a densidade de bairros para resolver o problema da habitação, especialmente de mais velhos, né, aposentados. Não querem. Então, assim, isso é o médio, né, a classe média. E aí querem culpar o ultra rico por não querer discutir, né, alguma mudança também de imposto. Então, a gente está perdido, né? Eu não sei para onde fugir mais. Eu nem sei.